Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de escola bíblica dominical. E é muito bom que você esteja aí com a sua família, tendo esse tempo em que nós podemos aprender mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar 2 salmos, né? Já pedimos para os irmãos com antecedência lerem esses 2 salmos, o salmo de número 9 e o salmo de número 10. E aí a gente daqui a pouco vai explicar o porquê que nós vamos estudar esses 2 salmos juntos. Mas comecemos aí então olhando para as nossas Bíblias. Você já pode abrir aí a sua Bíblia para o salmo de número 9 e o salmo de número 10 que nós vamos estudar. Como a gente já tem compartilhado com os irmãos, esses salmos eles vêm com um título. E boa parte desse título, na verdade, esses títulos foram acrescentados depois para dar um resumo daquilo que o Salmo está falando. Mas há algumas notas que a gente percebe aí no início do Salmo. A versão que eu uso aqui traz ao regente do coro, adaptado para Mutilabem, Salmo de Davi. Algumas outras versões traz um pouquinho diferente, e o que a gente já, olhando para esse início, a gente consegue perceber é que o autor do Salmo é Davi. E a gente já aprendeu que os Salmos é uma coleção, de fato, de 5 livros, tem vários autores, dentre eles Davi, que é o mais conhecido, até por conta, ou porque, basicamente, mais de 70 Salmos pertencem a Davi. E este salmo é um salmo que pertence também a Davi. Antes a gente leu que foi dado ao regente do coro, e isso a gente aprendeu que seria dado uma cópia para o regente do coro e adaptado para Mutilabem. Algumas versões traz algo diferente, e a questão é que essa expressão Mutilabem é uma expressão que a gente não sabe ao certo o que significa, como muitas introduções a gente também não sabe o que significa, mas há possibilidades. Pode indicar 2 tipos de instrumento, o oboé e a harpa. Outra coisa que aparece, essa questão dos instrumentos oboé e harpa, é uma descrição lá da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia que é uma das versões muito boas, inclusive, chamada Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. Lá na Bíblia da Revista e Atualizada, que é chamada Bíblia Anotada, uma outra versão de Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, aparece lá, segundo a melodia, a morte para o filho. Estranho isso. A gente não entende o porquê. Porém, o texto hebraico dá exatamente essa ideia de morte para o filho. A gente não sabe, não entende o que é, mas só para os irmãos entenderem, ou de repente tem aí na sua Bíblia essa expressão que você talvez nunca tinha observado, mas é então uma expressão hebraica que pode realmente indicar uma melodia segundo esse conceito de morte para o filho. Que filho a gente não sabe e o porquê da morte também não. Seja lá como for, a gente então tem essa introdução que, de novo, para a época em que foi escrito, isso fez muito sentido. Não havia a necessidade de se explicar, por isso a gente não tem a explicação aqui. Para nós, fica então essas possibilidades que de fato não alteram em nada o nosso conhecimento a respeito de Deus, aquilo que Davi quis transmitir para os nossos corações, chegando até nós pela maravilhosa graça de Deus, a preservação das Escrituras até nós. E aí então hoje nós vamos estudar os 2 salmos. E por que nós vamos estudar os 2 salmos? Porque, na verdade, os 2 salmos representam um único salmo. Tá? Então, o Salmo 9 e o Salmo 10, eles são o mesmo salmo. Aí a questão é por que então que a nossa Bíblia aparece 2 salmos diferentes? Boa parte dos estudiosos entendem realmente que é um salmo só. A nossa versão, a versão que a gente usa, ela vem de uma versão chamada Vulgata Latina, que foi uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento grego para o latim, feito por um homem chamado Jerônimo. Então, esta é a versão que da onde vem as versões de português que nós usamos.
E aí o que acontece? Nessa versão Vulgata Latina, assim conhecida, os salmos foram separados, o Salmo 9 e o 10 foram separados. Porém, existe uma outra versão antes dessa Vulgata Latina que Jerônimo fez, que inclusive Jerônimo fez uso dela, chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Esta versão Septuaginta, ela deixou o Salmo unificado. Salmo 9 e 10, na verdade, é um salmo só. E quem é que tem esta versão, que usa a versão baseada na Septuaginta, é a versão ou as versões usadas pela Igreja Católica aqui no Brasil. E eu até trouxe aqui uma delas, que é a Bíblia de Jerusalém. Uma versão muito boa, e nestas versões católicas, o Salmo 9 e 10 é um salmo só. E aí vai uma informação que é bem legal. É por isso que existe, a partir deste salmo, Salmo 9 e 10, ou a partir do salmo de número 10, até o Salmo 148, uma divergência de numeração das Bíblias que nós usamos para as Bíblias católicas. Este é o motivo. A fonte da Bíblia católica é ou foi a Septuaginta. As nossas Bíblias Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi feita por Jerônimo e ele usou várias fontes, dentre elas a Septuaginta, que foi a base para a Bíblia católica. E eu volto a repetir, as duas são iguais, o texto é igual. A Bíblia católica tem alguns livros a mais com fatos históricos muito interessantes, e a nossa não contém isso. Mas, de uma forma geral, ambas apresentam verdades sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, e de fato são boas Bíblias para nós lermos. Uma coisa legal também, e aí por que foi então separado? Um dos motivos mais claros do porquê esse Salmo 9 e o 10 foi separado, é porque o Salmo, uma parte do Salmo, chega um momento do Salmo que é uma mudança de humor muito grande do salmista. Ele começa uma euforia muito grande, o Salmo 9, e logo depois muda, o humor dele muda. Ele fica muito frustrado com alguma situação, e aí então lá atrás acreditou-se, mas não pode ser o mesmo Salmo. Então vamos separar. E aí vale a gente lembrar, como a gente está em aula, é muito legal a gente perceber isso. Hoje a gente vê a Bíblia pronta e parece que foi muito fácil promover a tradução. Na verdade, não foi. Quando a gente fala em hebraico, a gente está falando de uma língua que não se usava vogais, só se usavam consoantes. Por conta de economia de papel, eles escreviam bem apertadinho para que se otimizasse o uso do papel, de tal maneira que não se gastasse tanto papel. Então, quando eles foram fazer a tradução, imagina, não tinha vogal. O que realmente significaria isso? Qual significaria o significado daquela palavra? Posteriormente foi acrescentado a vogal para se dar o sentido. Então, algumas palavras, para serem bem entendidas, dependia de todo um contexto para saber se era aquilo ou não. E não tinha divisão de capítulos. Isso foi sendo feito com o passar do tempo. Então, hoje nós temos a Bíblia pronta, e aí a gente começa a entender, de uma certa maneira, que não foi tão fácil assim chegar às conclusões que eles chegaram. Mas o que a gente agradece a Deus é que, mesmo tendo numeração diferente, o Salmo continuou intacto. E uma coisa belíssima nesse Salmo que nós temos é que todo ele é feito no que a gente chama, num formato de acróstico. O que é isso? Cada linha do Salmo começa de fato com uma letra do alfabeto hebraico. Então a primeira linha começa com o Aleph, a segunda linha começa com o Bet, depois o Gimel e assim por diante. Cada linha vai com uma letra do alfabeto hebraico. Se fosse em português, seria a primeira letra com A, depois com B, C, D e assim por diante, até chegar à última letra. E fica completo esse acróstico juntando o Salmo 9 com o Salmo 10. Por isso,
também se entende, isso reforça a ideia de que Salmo 9 e o Salmo 10 são um salmo só, mesmo com a mudança de tom, de humor do salmista de uma parte para outra. Outra coisa que ajuda a confirmar ou a intensificar a ideia de que é um salmo só, é que o Salmo 10 não tem a apresentação do autor, não tem uma introdução. Aqui aparece uma divisão nas nossas Bíblias, mas originalmente não tinha, era uma coisa só. E normalmente todo salmo começava com essa introdução. O Salmo 10 não tem. Então por isso a gente entende que de fato o Salmo 9 e o Salmo 10 é um salmo só. Se quiser considerar separado, como as nossas Bíblias consideram, não tem problema nenhum, mas vale a pena a gente entender isso e principalmente entender o porquê que as nossas Bíblias, com a Bíblia usada pela Igreja Católica, ela tem essa diferenciação de números. Por quê? Porque quando chega no Salmo 10, 9 na verdade, a Bíblia Católica unifica os dois salmos. E aí, essa Bíblia aqui de Jerusalém, se você depois quiser adquiri-la e lê-la, você vai perceber que a partir desse salmo, todos os outros salmos, por exemplo, o Salmo 11, está lá escrito Salmo 11 e entre parênteses 10. E isso segue o Salmo 12, entre parênteses o 11. E isso vai até o Salmo de número 147. Quando entre parênteses vai aparecer 146 e 147. De novo, agora volta a unir dois salmos, e se a gente chegar até lá, vamos conversar sobre isso também. Une dois salmos, e aí a partir do 148 volta a numeração a bater com a Bíblia que nós usamos. Lembrando que, já falei isso, mas as duas Bíblias trazem verdades sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, enfim, nós temos todas as diretrizes que nós encontramos nessa escritura que nós usamos, também é encontrada na escritura que é usada pela Igreja Católica. Aí fica o desafio para todos nós de lermos as escrituras sagradas, entendendo que ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus deixada para nós, preservada até hoje, e sofreu muitos ataques às Escrituras, muitas foram queimadas, mas Deus fez com que esta Escritura chegasse até nós. E olha há quantos anos esse texto foi escrito. E ele é muito atual. E a gente vai perceber mais uma vez a atualidade desse texto ao lermos, ao estudarmos este Salmo de número 9, Salmo 9 e 10, que nós vamos estudar hoje. E o nosso propósito ao estudarmos este salmo, depois de termos feito essa introdução, é perceber o quanto Deus ele é presente nas nossas vidas, em todos os momentos que nós vivemos. E aí a ênfase do salmista é mostrar exatamente isso, o Deus de todas as nossas experiências. E o que a gente observa nesse salmo, e você talvez na sua leitura antecipada conseguiu perceber, é que o salmista, ele passa por várias experiências e em todas elas ele percebe o Senhor. Então, começando pelo salmo de número 9, a gente já de cara observa que o humor do salmista está em alta. Ele está super feliz. E feliz por quê? Porque ele experimentou uma libertação dada por Deus. Ele está muito feliz. E isso a gente vê logo de início no Salmo de número 9. Veja aí na sua Bíblia: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome. E aí ele vai contar sobre a libertação. Quando meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa. No tribunal te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois
arrasaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, não decepciona os que te buscam. Observaram, perceberam, Davi começa aqui em alto astral, ele está super feliz depois de um momento de vitória, de libertação que Deus deu a ele. E ele falou várias coisas que ele ia louvar, que ele ia se alegrar, exultar. E aí ele conta um pouquinho daquilo que Deus fez com os seus inimigos. O Senhor os repreendeu, o Senhor os destruiu, o Senhor os apagou a memória dele, tudo aquilo que eles tinham se tornou ruína. O Senhor consumiu, o Senhor arrasou com eles. Ele fala também a ideia, versículo 4, versículo 7, de Deus como soberano, assentado no trono, aquele que está entronizado sobre todos os inimigos. E ele fala que o Senhor é seu alto refúgio, que aqueles que conhecem e confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Então, a gente começa o Salmo, e o Salmo de fato começa assim, com Davi em alto astral. Você já se sentiu assim? Sabe aquele dia que você acorda e parece que aquele dia nada deu errado, aquela semana nada está dando errado, aquele mês nada está dando errado, o ano está sendo maravilhoso e você fica super feliz, louva a Deus. E de fato, nós experimentamos isto. Experimentamos isso que Davi experimentou aqui. A gente tem vários momentos, e são muitos os momentos em que a gente pode contar e falar assim, puxa, Deus esteve comigo, Deus cuidou, Deus tinha pessoas se levantando contra mim, mas na verdade Deus entendeu que o levante deles era contra ele, Deus, e me defendeu. Porque é isso que a gente observa Davi falando aqui no versículo 3. Olha aí, eu gosto dessa expressão que ele diz, os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam, e aí veja, eram meus inimigos, só que eles desaparecem da tua presença, referindo-se a Deus. Os inimigos que se levantam contra mim, já que eu pertenço ao Senhor, na verdade são inimigos do Senhor. E o Senhor é o quê? É o meu alto refúgio. Eu me coloco ali debaixo da sua proteção, e já temos falado sobre isso em outros salmos, que isso é maravilhoso. Nós não precisamos orar para termos um Deus que nos proteja. Nós já temos esse Deus. Simplesmente a gente precisa se colocar debaixo dele. E aí Davi está super feliz. E ele está tão feliz, mas tão feliz, que dos versículos 11 em diante, o 11 e o 12, ele convida, ele está tão feliz, que ele fala, cantai louvores ao Senhor, versículo 11, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Davi está tão feliz, que ele fala assim, vem adorar comigo, vem celebrar ao Senhor comigo, venha regozijar-se comigo, porque ele é aquele que habita em Sião. Sião aqui uma referência a Jerusalém, uma forma carinhosa de falar sobre a cidade de Jerusalém. Outros entendem que referia-se ao ponto central, ao núcleo da cidade de Jerusalém. Seja lá como for, é uma referência a Jerusalém. E ele fala, o Senhor é vingador de sangue. Isso está lá em Gênesis, quando fala que aquele que derramar o sangue de um homem, o sangue desse homem será cobrado. Quer dizer, isso terá que ser pago. Gênesis capítulo 9, versículo 5 e 6, deixando bem claro que o Senhor vai cobrar da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem terá o seu sangue derramado
pelo homem. E o Senhor é esse vingador que não deixa nada impune. Davi olha para Deus, olha para isso que aconteceu com ele e fala assim: olha, vamos nos alegrar. Eu estou alegre, eu estou exultando e quero convidar vocês a fazerem isso também. Só que não é só uma alegria que Davi está experimentando, uma expressão de adoração. Observe lá no versículo 1, volta para lá, observa que ele diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração. E aí ele continua: contarei todas as tuas maravilhas. Olha o versículo 11: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Aí anunciai entre os povos os seus feitos. O que Davi está dizendo é: eu estou tão feliz que esta minha adoração precisa e vai se transformar em proclamação. A adoração de Davi se transforma em proclamação. A minha alegria deve se tornar em proclamação. Lembra do Salmo 96? Se você abrir aí a sua Bíblia rapidinho, o Salmo de número 96 traz essa ideia. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome dia após dia. E aí, proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Esse é um salmo que a gente usa muito, pensando na questão missionária. Mas você observa que o Salmo 9, Davi está fazendo a mesma coisa. No Salmo 9 ele está dizendo que a adoração que ele vai prestar a Deus está ligada à proclamação. Isso é uma lição muito importante para a gente aprender. Igreja, cristão que adora e para nisso, não tem uma adoração completa. A adoração completa é quando envolve a proclamação. Porque eu estou feliz com o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei o que Ele representa para mim. Eu sei o que Ele fez, está fazendo e continuará fazendo na minha vida. Eu sei o que Ele tem prometido para mim com relação ao futuro. Então eu estou feliz. E o Salmo 9, Davi começa com esta felicidade, com essa alegria, a ponto de convidar todo mundo para entrar nessa roda de adoração e proclamação. Eu e você precisamos adorar ao Senhor, e isto incluirá proclamar o nome dEle a outras pessoas. Quando foi a última vez que eu e você contamos para alguém sobre a alegria que nós temos de estar servindo ao Senhor? Proclamar o nome dEle dizendo: olha, esse Deus que eu sirvo, Ele tem feito estas coisas na minha vida. Proclamar as maravilhas do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Perceba, a adoração está ligada à proclamação. E eu e você precisamos aceitar o convite de Davi e sairmos celebrando ao Senhor, cheio de alegria. Então, o momento que Davi está vivendo, em que ele também percebe a presença do Senhor, porque o Deus que ele serve, o Deus que nós servimos, ele é presente em todas as nossas experiência que nós passamos nesta vida. E Davi aqui está passando por um momento de euforia, de alegria, que se transforma num momento de adoração, de convite para que outras pessoas estejam juntos nesse tempo de adoração, de proclamação do nome do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um outro momento que Davi experimenta. Versículo 13 em diante, o que a gente encontra? A gente encontra Davi fazendo sua petição. Porque ele experimentou a libertação, mas isso não significa que os problemas acabaram. Os problemas continuam. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, versículo 13. Olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu quem me ergues das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da cidade de Sião. De novo a expressão Sião. E me alegre na tua salvação. As nações se afundam na cova que a abriram. Seu pé ficou preso no laço que armaram. E aqui, versículo semelhante, a gente viu no Salmo 7, versículo 15. E Davi continua, versículo 16. O Senhor é
conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha de seus próprios feitos. Os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. O Senhor provoca-lhes temor, que as nações saibam que não passam de mortais. O que Davi está agora fazendo é colocando diante de Deus uma situação que ele está vivendo. E a vida de Davi assemelha-se de fato à nossa vida. A vida não é uma constante, uma linha contínua, assim, tudo certinho, todo dia mesmo igual. Na verdade, a vida é feita uma montanha russa, né? Cheio de altos e baixos. E nesse salmo a gente vê isso. Começou com a euforia, convidando todo mundo, entra na roda, vamos adorar, vamos proclamar, mas de repente, Senhor, eu preciso pedir alguma coisa também. Eu preciso falar com o Senhor a respeito daquilo que alguns têm feito contra mim, eu preciso e conto com a tua misericórdia. Tenha misericórdia de mim, porque é só o Senhor que consegue me erguer desse ambiente que parece um ambiente de morte e me coloca lá diante das portas de Sião, onde eu posso realmente me alegrar diante do Senhor. Davi fala com aquele que é o único capaz de nos ajudar e de ajudá-lo especificamente naqueles momentos em que ele estava lidando com pessoas más. E Davi, já no Salmo 9, fala algo que ele, de novo, no Salmo 10, na continuação do Salmo, ele vai falar, para Deus não se esquecer do necessitado, para Deus ajudar aquele que está passando, está sendo oprimido. Mas ele fala isso com certeza, e mais certeza ele tem ainda que todos os seus inimigos vão cair na própria cova que cavaram, que eles afundaram, pensando em outras pessoas, eles mesmos vão cair ali. E quando estudamos o Salmo 7, só lembramos que, nesse mundo real que nós vivemos, material, vamos assim dizer, nem sempre veremos isso acontecer. Mas, diante de Deus, todos aqueles que praticam o mal vão receber a paga por isso. Eu talvez não verei, você não verá, mas diante de Deus, eles terão que prestar contas. E Davi tem essa convicção, tão forte a convicção, que lá no 19 ele diz, Senhor, levanta-te, que o homem não prevaleça, que eles entendam e percebam que eles são meros mortais, que o soberano é o Senhor. E aí Davi, o que ele está pedindo é o que nós também pedimos. E precisamos, assim como Davi, ter confiança de que o Deus que nós cremos é o Deus que nos acompanha em todas as nossas experiências, e é o Deus que age na hora que ele entende que deve agir em nosso favor, para que o nome dele, para que a glória dele seja manifesta. Aqui a gente já nesse início de salmo, a gente viu Davi passando por momentos de celebração, momentos de adoração pessoal e coletiva, momento de petição. E em todos esses momentos o Senhor está presente. Meu irmão e minha irmã, Deus está presente na minha vida, em todos os momentos que eu passo. Momentos de euforia, de grande alegria, momentos em que eu estou ali adorando o Senhor por tanta coisa boa que tem acontecido, momento que às vezes eu chego aqui, a gente não está vindo aqui, mas várias vezes vários irmãos chegam a mim e falam, pastor, eu posso contar um testemunho? Isso é legal. Mas outras vezes essas mesmas pessoas ou outras pessoas chegam, pastor, olha, eu preciso de uma oração, por favor, ore comigo sobre isso. Eu e você, meus irmãos, vivemos momentos assim. E olha, isto é normal, porque nós estamos num mundo que é cheio de pecado. E pela graça de Deus nós podemos experimentar momentos de grande euforia, de alegria, em que nós adoramos ao Senhor e proclamamos com mais força sobre as maravilhas que Ele tem feito. Mas há momentos em que a gente se dobra e fica assim tão angustiado, assim como Davi ficou. Olha só como ele começa, ou continua o Salmo, na nossa versão como ele começa o 10, para os nossos irmãos católicos como ele continua o 9. Senhor,
Primeiro versículo do 10. Por que permaneces longe? Por que te escondes em tempos de tribulação? Olha a pergunta que Davi faz. Senhor, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor está escondido na hora que eu estou sofrendo? Na hora do louvor, eu senti muito bem a tua presença. Na hora que tudo deu certo, na hora que tudo estava resolvido, aquelas coisas ruins que pareciam que ia acontecer, não aconteceram. Que legal, estava tudo bom, mas naquela hora eu te senti, olha, o Senhor estava tão perto. Mas agora que a coisa apertou, o Senhor está longe, o Senhor está escondido, eu não consigo vê-lo mais. Eu não consigo percebê-lo. Você já passou por isso? Eu imagino que, como dizem alguns, né, ou você já passou por isso, ou está passando, ou vai passar. Aqueles momentos em que a gente se sente sozinho. Sérgio Pimenta, um compositor cristão, ele, enquanto estava no hospital, lutando contra um câncer, ele escreveu uma belíssima canção. E a letra da música diz, quando se está só. E aí ele vai descrevendo os momentos de solidão. E lá no final ele diz uma coisa que é bem verdade. Quando se está só, se está porque deseja. Porque Deus com certeza não se esquece de ninguém. Mas a sensação que a gente tem é essa. Que o Senhor se escondeu. Que o Senhor está longe. E aí, a continuação do Salmo dá para entender por que Davi está falando isso. Em versículo 2 ele começa assim, na sua arrogância os ímpios. Agora ele vai falar dos ímpios. Os ímpios perseguem o pobre com fúria. Que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Aqui ele está orando para que eles caiam. Porém, um pouco antes ele disse que eles caíram. E que eles afundaram nas covas. Percebe? Lá atrás ele teve a convicção que os inimigos tinham se afundado. Mas agora a coisa aflora de novo. E ele se vê em meio a outros problemas. E ele diz assim, olha, que eles mesmos caiam. Parece que ele nunca tinha visto isso acontecer. Versículo 3. Pois os ímpios se orgulham, ou o ímpio se orgulha de sua própria cobiça, e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, não busca o Senhor. Deus não está em nenhum dos seus planos. Os caminhos deles prosperam sempre. Os teus juízos estão muito acima dele, longe de sua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. E diz a si mesmo, jamais serei abalado, nenhuma desgraça sobrevirá a mim e à minha descendência. Sua boca está cheia de maldade, enganos, ameaças. Debaixo da sua língua há maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente e em emboscada. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma a emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele apanha e o arrasta com sua rede. Agacha-se e fica de tocaia, assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo, Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isso. Percebe o quanto Davi está irritado? Davi aqui está mais ou menos aquela coisa assim, olha, eu já não aguento mais. Quer saber? Eu até fico feliz quando a coisa está certa, mas quando a coisa dá errado, eu não aguento mais. Talvez... hoje em dia a gente vai para os nossos status, né? E a gente escreve lá tudo que quer desabafar, né? Não sei se Davi, se naquela época existisse esse tal de WhatsApp, Facebook, se ele postaria estas coisas. Me parece que não. Ele ia lá diante do Senhor e comporia o salmo, escreveria lá. Eu não sei se ele os colocaria assim abertamente como nós fazemos, mas assemelha-se muito ao que nós fazemos hoje. Já aquele dia que você está a paciência já acabou, e você olha para o ímpio e fala assim, mas eles se dão bem.
Olha o que eles fazem. E a descrição que Davi faz aqui do ímpio é muito séria. E de fato, assemelha-se muito ao que nós vemos hoje. Pessoas que só prejudicam os outros, são arrogantes, são orgulhosos, não esquentam com Deus, têm a certeza que nada vai acontecer com eles e nem com a descendência deles. Eles olham e falam assim, Deus não está vendo absolutamente nada, eu posso continuar fazendo o que eu quiser fazer. E aqui a ideia desse pobre, do necessitado, não tem a ver com o poder aquisitivo, mas tem a ver com as armas que cada um tem, porque de uma certa forma, todo ser humano é mau. Aqueles que são transformados por Cristo, quando se submetem a Cristo, têm um comportamento melhor. Mas aqueles que não se submetem a Cristo, ou que nunca se entregaram a Cristo, são pessoas más, e que vão pisar naquele que é mais frágil. A arma que eu tenho é que eu vou usar contra o outro. Até um pastor usou uma ilustração que eu achei interessante. O índio, lá no meio do mato, ele tem uma flecha. Mas um piloto de uma grande nação tem uma bomba atômica. O índio lá atira a flecha e mata um. O outro lá de cima solta a bomba e mata milhares de pessoas. Aquele que tem mais se acha melhor e acha que tem mais poder do que Deus. E aí Davi está angustiado com isso. E ele percebe que essas pessoas precisam ser tratadas por Deus. Mas no versículo 1 ele falou, Senhor, o Senhor está longe, e a impressão que eu tenho é que o Senhor está escondido. Mas é lógico, isso foi só um desabafo de Davi, porque lá no versículo 12, ele já muda o tom dessa frustração, irritação, ele vai para uma oração de convicção de novo. Levanta-te, Senhor, versículo 12. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Ele repete o que ele disse lá no verso de número 19 do capítulo 9. Levanta-te, Senhor, não te esqueças dos necessitados. Quando Paulo, Barnabé vão pregar aos não-judeus, uma recomendação que eles recebem de Pedro é, olha, podem ir, preguem aos judeus, vocês são realmente mandados por Deus para pregar aos não-judeus, mas olha, não se esqueçam dos pobres. E aqui Davi está pedindo ao Senhor, não se esqueça dos necessitados. Versículo 13, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás conta. O ímpio está de boa, achando que Deus não vai cobrar nada. Versículo 14, mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor para os tomares da tua mão. O indefeso se entrega a ti, tu és o amparo do órfão. Davi tem a convicção de que apesar de o ímpio achar que Deus não vai fazer nada, Deus está vendo tudo, Deus é o amparo do órfão. Por isso o indefeso se entrega e confia nele. Próximo versículo, quebra o braço dos ímpios e do malvado, esquadrinha a maldade deles até não encontrar mais nada. Para nós esta é uma expressão muito esquisita. Puxa, Deus vai lá quebrar o braço deles. A ideia é, Deus vai lá e tira o poderio que eles têm. Tira as armas que eles têm, tira o poder deles. E ao longo da história, se a gente tiver um olhar um pouco mais atento, nós vamos perceber como Deus vai tirando pessoas do poder. Vai tirando o poder da mão dessas pessoas, de tal maneira que elas não mais afligem aqueles que estão abaixo delas. O Senhor tem feito isso, o Senhor continuará a fazer isso. E nós haveremos de continuar experimentando esta bondade do Senhor. Próximo versículo, ele diz, o Senhor é rei, verso 16. Para sempre e eternamente, olha que expressão bonita de Davi, o Senhor é rei. Ele está afirmando isso. E é não só rei agora, para sempre e eternamente. Ele enfatiza isso. Continuando, as nações desaparecerão da terra dele. Tu, Senhor,
tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortarás o coração deles e inclinarás teu ouvido para sempre, ou para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Davi termina o salmo entendendo e confirmando: o Senhor é rei, o Senhor dá ouvidos àqueles que são humildes, cuida deles, conforta o coração deles, tem o seu ouvido inclinado para as petições deles, para que a justiça seja feita ao órfão, ao oprimido, para que estes ímpios entendam que esta terra, a vida toda que há aqui não pertence a eles, mas pertence ao Senhor, e que eles cessem com o mal. Talvez nós não vejamos isto por completo, mas pela Bíblia nós entendemos que haverá um momento em que a maldade será reduzida a quase zero. Que é aquele momento que a gente entende, alguns entendem ser literal, outros não, chamado milênio, em que a maldade será reduzida a quase zero. E caso não seja especificamente esse momento, temos a certeza da eternidade no céu, onde a justiça reinará. E o que a gente observa em Davi é alguém que nestes salmos, ou neste salmo, ele passa por várias experiências, momento de celebração, vibração, adoração, proclamação, petição, momento de muita irritação e frustração por conta da atividade e a ação dos ímpios contra aqueles menos favorecidos. Mas em todo momento ele percebe o quê? Deus está presente, agindo, atuando, e é por isso que eu celebro a esse Deus, e tenho a certeza que nenhum mortal poderá assumir o comando, porque o comando está sempre nas mãos de Deus. Sabe, meus irmãos, os momentos que nós temos vivido nesse ano de 2020, têm sido momentos desafiadores. Cada um de nós, no seu grau, tem experimentado desafios diferenciados. Primeiro, nós temos uma enfermidade que está tomando todo o mundo. Temos informações vindas pelos veículos de comunicação. Temos as informações que vêm das bocas, né, na rua, pessoas falando, um fala isso, outro fala aquilo. E isso vai enchendo o nosso coração. Ao mesmo tempo, a corrupção no mundo não para, a maldade não para, pessoas que se aproveitam de situações, continuam se aproveitando de situações, os golpes não param, aquelas tramóias ilícitas continuam acontecendo, pessoas continuam sendo favorecidas e o necessitado continua morrendo, continua sofrendo. E alguns de nós, conforme vamos nos envolvendo com tudo isso, ficamos como Davi, irritados. Além disso, temos que nos adaptar a uma série de coisas. Quantos irmãos estão agora trabalhando em casa, tendo que se adaptar, e aparentemente, né, quando vou trabalhar em casa, isso é maravilha. É nada. Quantos têm percebido? Eu estou com saudade de voltar lá para o serviço, eu estou trabalhando muito mais em casa. Um ambiente necessariamente não preparado para receber ou para eu estar trabalhando. O clima é outro. Exige muito mais de concentração. Quanta coisa tem acontecido. E de repente viramos 2019 para 2020 numa euforia muito grande, alegria, cheio de planos. Quantos planos foram deixados para trás? Quantas coisas estão acontecendo, e a gente olha e fala assim, mas Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor está escondido? Por que o Senhor está longe? Senhor, já faz quantos domingos que como igreja a gente não pode se encontrar? E aí, não vai fazer nada? Pessoas ímpias estão tomando decisões, e necessariamente não estamos dizendo se está certo ou errada. Existe ideia de conspiração mundial. Deus, o Senhor não vai fazer nada. Essa é a nossa vida. Essa foi a vida de Davi. Altos e baixos.
momentos de crise. Mas uma coisa que Davi tem a certeza, e nós fomos trazidos nessa manhã para esse salmo, para também termos essa certeza, é que nós temos um Deus que é presente em todas as nossas experiências. O nosso Deus é o Deus de todas as nossas experiências. Em nenhum momento nós estamos longe do olhar dele. Em nenhum momento ele deixou de estar presente. Nada fugiu ao controle dele. E nós encerramos esta manhã, olhando para esse salmo, com esta certeza, que naqueles momentos de euforia que nós vivemos, o Senhor está presente. Quando tudo está dando certo, o Senhor está presente. Mas quando vem a frustração, a irritação, porque as coisas não estão dando tão certas assim, o Senhor está presente. Acredite nisso, creia nisso. Ele não está longe. Ele continua ali no mesmo lugar onde ele está. Se houve um afastamento, não foi dele, foi nosso. Nós é que focamos mais no problema e menos em Deus. Se há momentos em que o nosso coração fica apertado, lembre-se, Deus está presente. E lembre-se em todos os momentos de proclamar as maravilhas dele. Porque se a coisa está difícil, lembre-se, poderia estar pior se não fosse a ação do Senhor. Proclame as maravilhas do Senhor. E claro, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, perceba que Ele é o único Deus presente em todas as experiências da vida humana. E Ele é o único capaz de cuidar de nós em todos os momentos. Por isso, a gente sempre te convida a considerar Jesus, a considerar tê-lo como Salvador e Senhor da tua vida. Alguém que acompanhará você em todo o tempo, alguém que estará disponível a você em todo o tempo. Que mesmo que você esteja neste mundo tão injusto, você terá um Deus justo, que cuidará de você. Ele é suficiente para cuidar de você. Por isso nós sempre convidamos você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E a você que já entregou, convidamos você a rever se Jesus tem sido de fato o Senhor na tua vida. Ou se você tem estado muito próximo a Ele, ou sentido a presença dEle só nos momentos de euforia, de grande alegria. Mas quando passa por problemas, sente ou acredita que Ele está longe. E às vezes até começa a ofendê-lo, a xingar, a dizer que nem vale a pena segui-lo. Considere realmente submeter-se ao Senhor, reconhecendo o senhorio dEle na sua vida, reconhecendo que Ele nunca tira os olhos de você. Entregue-se totalmente a Ele, para a salvação e também para que Ele de fato seja o Senhor da tua vida. A nossa oração é que estas palavras que foram aqui ministradas nessa manhã possa ter enchido o teu coração de novo de alegria. E mesmo que você esteja triste por alguma situação, apegue-se ao Senhor e tenha certeza que Ele está cuidando da situação, está cuidando da tua vida e jamais te deixará frustrado, decepcionado, porque Ele de fato é o seu alto refúgio. Que Deus possa abençoar muito a tua vida e terminamos orando por você e por sua família. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de estudo que o Senhor nos deu. Que esta palavra possa ser conduzida pelo teu Santo Espírito a cada coração de cada pessoa que vai ou já está assistindo esse vídeo ou virá assisti-lo. Que possa acontecer transformação, de tal forma que reconheçamos o senhorio de Cristo, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, cada pessoa, cada família. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.